Senhor presidente, senhores deputados, eu venho à tribuna hoje para discorrer sobre o projeto de lei que eu apresentei nesta casa e que está na ordem do dia de hoje para ser votado, um projeto de lei que visa combater as chamadas fake news, né, as mentiras, as notícias falsas que são divulgadas nas redes sociais, que estão aí na internet, fazendo muito mal à sociedade e à vida das pessoas. Queria destacar que este mesmo assunto está sendo debatido no Congresso Nacional. E nós temos um projeto também, neste sentido, tramitando na Câmara dos Deputados em regime de urgência. A Câmara aprovou um requerimento de regime de urgência porque entende que este assunto precisa ser regulamentado em nosso país. Que assunto? A utilização das redes sociais, das plataformas, das mídias sociais. Não pode ser uma terra sem lei. Não pode ser uma terra sem lei, onde as pessoas fazem o que bem entendem, onde as pessoas divulgam notícias mentirosas, onde as pessoas ferem a dignidade do ser humano, atingindo a integridade moral das pessoas. Inclusive, nós já temos uma legislação tentando coibir essas situações de discriminação de pessoas nas redes sociais. E nós não podemos admitir que notícias falsas sejam divulgadas como se verdadeiras fossem. E por que eu falo isso? Agora, nos últimos anos, na história recente do nosso Brasil, nós tivemos exemplos de como as fake news, elas podem prejudicar a vida das pessoas e a própria democracia, o Estado democrático de direito. No Brasil, o Estado democrático de direito correu risco nesses últimos anos. Nós tivemos ameaças com inverdades nas redes sociais, nas plataformas, atacando a nossa democracia e o processo eleitoral. Gostaria aqui de usar um exemplo que ainda está muito presente entre nós, que é a questão da pandemia do Covid-19. Na época da pandemia, nós tivemos uma chuva de informações falsas sobre a eficácia das vacinas, sobre medidas sanitárias de proteção à vida das pessoas, e uma rede montada, né, nas mídias sociais, nas plataformas, uma rede transmitindo informações falsas o tempo todo, e as pessoas mal informadas, as pessoas que não têm a prática de verificar se essas notícias são verdadeiras ou não, elas acabam recebendo aquela informação, acreditam naquela informação e têm a sua vida pautada naquela mentira que ela recebeu. E muitas pessoas durante a pandemia deixaram de se vacinar justamente com medo de que poderiam adquirir outras doenças, de que aquelas vacinas poderiam até matar a pessoa com o tempo, de que aquela vacina não tinha eficácia para proteger a pessoa, imunizar a pessoa contra o Covid-19. Então, nós tivemos muita gente deixando de acessar a campanha de imunização e olha o resultado que aconteceu. O Brasil tem apenas 2,7% da população mundial. 2,7% da população mundial. E quantas pessoas percentualmente morreram aqui com a Covid-19?
13% da população que veio a óbito é do Brasil. 700 mil pessoas. Do total de mortes pela Covid-19 no mundo, nosso país ficou em segundo lugar com 13% dos casos. Isso devido a quê? Aquela balbúrdia que aconteceu no Brasil na época da pandemia, com um presidente da República irresponsável, que ao invés de pedir para a população ficar em casa, ele saía às ruas para comer pastel na feira, fazendo aglomeração, levando o povo a se aglomerar, não usar máscara, não se vacinar, e o resultado foi esse, um aumento de número de óbitos que nós tivemos aqui no país. Mas o mais grave é a divulgação de notícias falsas. O próprio presidente da República, na época, ele divulgou informações que a pessoa poderia até contrair o vírus da AIDS tomando vacina. Olha o absurdo, né? Então, como faz mal uma fake news na sociedade, na vida das pessoas? Como faz mal à saúde pública, à saúde das pessoas, não é? Outro exemplo que eu gostaria aqui de destacar é a questão do próprio regime democrático. Durante a campanha eleitoral, a chuva de notícias falsas que nós tivemos nas redes sociais, atacando o candidato A, B, com notícias falsas de que aquele candidato vai fechar igrejas evangélicas, aquele candidato vai implantar o comunismo se ganhar a eleição, aquele candidato vai aprovar um aborto se ele ganhar a eleição. Essas notícias foram amplamente divulgadas nas redes sociais e elas não correspondiam à verdade. Não correspondiam à verdade. E muitas pessoas deixam de votar em determinado candidato com medo. Eu mesmo fui em reunião de campanha onde uma senhora se levantou e falou assim: eu não vou votar no Lula porque o pastor da minha igreja disse que ele vai fechar igrejas. Eu disse para ela: minha senhora, o seu pastor é um ignorante, falei para ela, porque eu quero que a senhora prove que o Lula falou alguma vez que vai fechar a igreja. Outra, ele governou o Brasil 8 anos, já foi presidente da República 2 vezes, fechou alguma igreja? Não fechou. Isso é uma mentira deslavada. Então, esse tipo de informação falsa que as pessoas tentam divulgar, tentam plantar na cabeça dos mais humildes, que são manipulados, são crimes que são cometidos contra a própria democracia, porque fake news acaba influenciando no resultado das eleições, acaba influenciando na opção de voto das pessoas durante a eleição. Portanto, fake news é um mal que tem que ser combatido. Nós temos hoje um inquérito no Supremo Tribunal Federal, no STF, que investiga, que apura ao uso de fake news, de mentiras que interferem na própria democracia no país. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, está muito preocupado e pedindo ao Congresso Nacional que regulamente essa questão do combate às fake news. Então, nós apresentamos aqui na Assembleia um projeto de lei que eu diria que é complementar ao projeto de lei que está sendo votado no Congresso Nacional. Para quê? Para que o Estado também ele se comprometa em fazer campanhas de esclarecimento, em estabelecer um canal de denúncia e de apuração dessas denúncias para responsabilizar as pessoas que maldosamente divulgam notícias falsas pelas redes sociais.
Então, este projeto é um projeto de extrema relevância para a vida das pessoas, porque a internet ela tem um lado muito positivo. Ela facilitou muito a vida das pessoas. A internet é algo fantástico que aconteceu na sociedade, porque ela facilita você ter acesso às informações, você democratiza as informações na internet, né? Só que ela tem um lado negativo, e o lado negativo é quando você usa esse instrumento para distorcer as notícias, para você mentir, para você enganar, para você manipular as pessoas, né? Através daquilo que nós chamamos de fake news. Então, as pessoas responsáveis pela divulgação de fake news têm que ser punidas, responsabilizadas por esse ato criminoso que elas cometem. E é interessante a gente observar aqui que uma fake news, ela é construída, ela é pensada para quê? Para que ela ganhe uma capa, né, de informação verdadeira. A pessoa recebe aquilo e às vezes, quantas vezes nós recebemos uma notícia e ficamos em dúvida? Mas será que é isso mesmo e tal? Só que nós temos o cuidado de verificar a veracidade ou não daquela informação. Existem hoje plataformas que vão indicar se aquela notícia é verdadeira ou falsa. Mas nem todo mundo consegue fazer essa checagem. Nem todas as pessoas têm, né, esse caminho, essa informação de como verificar se aquela notícia é verdadeira ou se ela é falsa, né? Então é por isso que nós precisamos ter instrumentos. O Estado de Mato Grosso do Sul deve estabelecer esta forma, esse canal, para as pessoas denunciarem e para o Estado investigar se aquilo de fato é uma notícia falsa, que vai interferir na vida das pessoas, que vai prejudicar a divulgação correta de dados. Esses fatos têm que ser apurados e as pessoas punidas por isso. Para finalizar, senhor presidente, eu estranhei muito ontem que o deputado Rafael Tavares tenha pedido vista do nosso projeto, né? É um projeto que deveria, assim, ser votado com a maior tranquilidade, né? Porque se trata de combater notícias falsas, né? E como eu disse aqui, como já fez mal à sociedade, fake news na época da pandemia, né? Como já fez mal à democracia, divulgação de mentiras, né, durante a campanha eleitoral. E aí o deputado pede vistas. Eu não sei qual é a dúvida que ele tem sobre isso, ou se ele acha que tem que deixar liberado, né, para quem quiser mentir à vontade nas redes sociais, né? Eu quero dizer uma coisa: muitos que são contrários a essa regulamentação, eles defendem que é preciso haver liberdade de expressão. Nós não podemos confundir liberdade de expressão com liberdade para mentir, para divulgar inverdades, para enganar as pessoas. Isso não é liberdade de expressão, né? Isso é liberdade de manipulação, é liberdade para cometer crime que vai interferir na vida de muitas pessoas e vai prejudicar a sociedade. Então, não se trata de regulamentar o combate às fake news, de ferir aquilo que é sagrado, que é a liberdade de expressão. Eu quero dizer aqui que nós somos defensores da democracia, da liberdade de ir e vir, da liberdade de se expressar, mas nós não somos favoráveis à liberdade de manipulação, de mentiras e de distorção da verdade através das fake news. Eu acho muito importante que a Assembleia Legislativa dê esse passo e essa contribuição aqui para a sociedade de Mato Grosso do Sul, porque nós queremos, de fato, que a nossa população seja livre de
mentiras e manipulações nas redes sociais e na internet. E nas próximas eleições, nós queremos que o debate seja um debate de alto nível, de propostas, um debate de sugestões para resolver os problemas da sociedade. E não que a campanha eleitoral se transforme num palco de mentiras, de informações falsas, para distorcer o próprio processo eleitoral, que as pessoas ficam com medo, às vezes, de fazer opção por um determinado candidato, de tanta mentira que se fala dele, coisas que ele nunca falou, coisas que ele nunca defendeu, e aí acaba distorcendo o próprio processo eleitoral. Para finalizar, senhor presidente, queria dizer que no passado, antes da internet, a população ficava à mercê da grande mídia, da mídia empresarial, né, da imprensa empresarial, e ela divulgava a informação de acordo com seus interesses. Ela fazia ali um pente fino, né, peneirava aquilo que devia informar para a população, como que a população deveria receber aquela informação, né? E a internet, as mídias sociais, as plataformas foram criadas, deu a possibilidade de democratizar a informação, né? E hoje você tem inúmeros canais, sites, né, jornais eletrônicos, inúmeras plataformas que ajudam na divulgação das informações e dão outras versões, às vezes, sobre os fatos. Não é mais aquela, né? A Rede Globo quer que a gente entenda dessa forma. Não, a Rede Bandeirantes quer que a gente entenda assim a matéria. A versão do fato do SBT é desse jeito aqui. Hoje, você pode ter uma quantidade, né, de analistas nas redes sociais dando a sua versão sobre o fato, mas fazendo uma crítica, né, sobre as notícias que são divulgadas. Então você lê aqui, lê ali, né, busca uma outra informação e você tira as suas conclusões, você forma a sua opinião, né, sobre os fatos. Então a internet, ela possibilitou essa maravilha de você não ficar refém de apenas um ou dois canais, né, ou imprensa empresarial grande, de grande porte, de poder econômico, né, para poder, às vezes, até manipular a informação, né, da maneira que interessa à empresa. E hoje você tem a possibilidade de ter muitas versões, muitas análises, né, sobre os fatos, e isso é muito bom, democratiza o acesso à informação e possibilita as pessoas formarem a sua opinião própria sobre aquilo que está sendo divulgado, né? Agora, se ao lado da democratização do acesso à informação, nós tivemos também as redes, né, de fake news que distorcem os fatos, que manipulam os fatos e mentem para interferir na sociedade de uma forma maldosa e criminosa. E é isso que nós queremos combater. Nós defendemos a verdade, nós defendemos que as pessoas tenham direito de acesso às informações sobre os fatos reais, sobre aquilo que corresponde à realidade dos fatos e que não haja manipulação através das fake news. Era isso, senhor presidente, muito obrigado, peço apoio aos nobres pares para a aprovação do projeto.